Fraternidade Combatentes na Fé, missionário católico pregador, dedica sua vida ao anúncio de Jesus Cristo, convidando homens a responderem com coragem ao chamado de Deus e a viverem com autenticidade a vocação cristã. Por meio de uma pregação firme, direta e profundamente enraizada na Palavra de Deus, tem contribuído para fortalecer a fé, renovar a esperança e encorajar muitos homens a assumirem seu lugar na igreja, na família e na sociedade. A sua presença no Congresso dos Homens Adoradores também faz parte desta caminhada, deixando frutos que permanecem na vida de tantos participantes. E com vocês, Irmão Trovão. Fundador. Uma salva de palmas! Levanta a sua mão direita sobre o irmão, nós vamos rezar para ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos da igreja, profetas da última hora, apóstolos dos últimos tempos, almas eclesiásticas, é com grande alegria que eu desejo saudar com a paz de Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria, vocês que são esses varões apostólicos dos últimos tempos. Eu quero já começar dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, os profetas, eles tinham algo muito especial. Eles não só pregavam com palavras, mas eles também pregavam com atitudes, formas, jeito. Deus mandava o profeta Jeremias descer na casa da olaria, olhar os vasos, olhar como se fazia ali os jarros de barro. Depois pegava aqueles vasos, ele ia no templo, quebrava, e ele falava: é isso que Deus vai fazer com Israel. Ele vai quebrar Israel pela sua desobediência. Ele colocou o profeta Isaías para andar 3 anos nu. Ele falou para o profeta Jeremias para ele não casar, porque seria tempos difíceis para Israel. Ele falou para Ezequiel para ele amar profundamente a sua esposa, e quando ele chega no ápice do seu amor, a sua esposa morre, e ele fala assim: você não vai derramar uma lágrima por ela, porque Jerusalém vai cair, a Babilônia vai destruir Jerusalém, e eu não vou derramar uma lágrima por Jerusalém, por causa dos seus pecados. Eu estou trazendo para vocês essa introdução, porque eu quero fazer um ato profético que Deus colocou no meu coração antes de começar essa pregação. Eu queria que os músicos, os levitas, fizessem um ritmo de guerra, um ritmo de combate. Eu quero, neste momento, tirar o meu escapulário, a minha capa, despojar do meu solidéu, e quero fazer esse ato profético que vai representar os homens de fé que se levantarão neste lugar.
Deixa eu recuperar o fôlego. Não é mole não. A palavra, o direcionamento de hoje se encontra no livro de Levítico, no capítulo 1, no versículo 1. Levíticos, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, grite socorro. Misericórdia, meu Pai. Amados, eu quero começar fazendo uma oração para selar este momento, levantando esses guerreiros nesse dia de hoje. Persine crucis, de inimites nostri, libera-nos Deus nostro, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor chamou Moisés e falou-lhes da tenda de reunião. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas calorosa. O Ilmar falou: irmão, você não pode entrar nessa arena sem falar algo em inglês. E eu quero trazer aqui, porque representa algo muito forte do que eu vou falar para vocês. E eu quero dizer assim: get out. Children, no surrender, no retreat. That is Spartan law. Earthquake, no captain. Better formation. This is it, we hold them. This is we fight. This is where they die. Remember this day, man, for what will be all for all time. Essa é uma frase dos 300 espartanos preparando para a guerra. Nós não estamos aqui pegando apenas os 300 espartas, mas é muito maior, porque dentro da Bíblia fala de 300 Gedeões, homens inspirados, guerreiros inspirados, pronto para o combate. E eu estou aqui vendo esses guerreiros, estes soldados, estes cruzados, estes templários que estão se levantando em ordem de batalha com o grito da vitória. Se você crê, faz esse lugar estremecer com a força da tua voz.
Amados, nós estamos em uma passagem muito profunda. Quando nós lembramos de Moisés, nós lembramos de um homem que tem um chamado de Deus, um chamado à intimidade. Aqui está falando da tenda, a tenda já está preparada. O tema é você se esconder na tenda, está debaixo desta autoridade espiritual. A palavra está dizendo que Deus chamou Moisés. O chamado é sempre de Deus, a intervenção é sempre divina. É Ele que bate a nossa porta, é Ele que nos desperta espiritualmente. Moisés então vai à tenda, porque Deus chama ele para a tenda. Moisés aprendeu a escutar a Deus, Moisés aprendeu a sentir a Deus, Moisés aprendeu a ter reverência com as coisas divinas. Quando Moisés tem um encontro com Deus, ele está em uma fuga do seu chamado. A Sagrada Escritura diz que a vida de Moisés foi de 120 anos. Ele morreu e ele era forte e robusto, assim diz a palavra de Deus. 40 anos ele ficou no Egito, sendo formado no palácio do faraó, na ciência, na cultura, na medicina, nas artes, nas línguas egípcias, hebraicas e as línguas que tinham na época. Ele teve uma boa formação durante 40 anos da sua vida, mas no 40 ele teve um chamado para libertar o povo de Deus. Ele não entendeu muito bem o seu chamado e ele matou um egípcio. Mas aí ele entra numa frustração e ele foge do Egito, porque ele percebe que a sua vida agora corre risco. E ele vai para o deserto de Madiã. Ele fica 40 anos no deserto de Madiã, fugindo do seu chamado. Aos 80 anos, a Sagrada Escritura diz em Êxodo capítulo 3, no versículo 1, que Moisés, ele foi para além do deserto. Quando uma pessoa se coloca para o além, quando ele fura a bolha, quando ele rompe as barreiras, é no momento que Deus fala profundamente com seus filhos. Moisés foi para além do deserto e de repente ele vê uma sarça que queima, queima e não se consome. Diz São Gregório de Nissa que era no horário de meio-dia. E de repente ele viu e ele falou: vou me aproximar para ver o que é aquilo. E ele observa que o fogo não destrói aquele arbusto, que aquela sarça espinhenta não é destruída e ao mesmo tempo está queimando. E então ele percebe que há algo sobrenatural, e desse sobrenatural, do meio da sarça, Deus fala com Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar que tu pisas é santo. Moisés então tem um encontro profundo com Deus. O fogo que queima na sarça vai falar aos padres da igreja, como Tertuliano, como Santo Atanásio, que os espinhos representam a coroa de espinho, representa a paixão de Cristo, representa o Calvário, aonde Cristo vai se consumir por inteiro. São Gregório de Nissa já fala que aquela sarça representa a Virgem Maria, aonde o fogo não a corrompeu. O fogo queima, queima, mas não destrói a madeira. Assim também o fogo divino, que é o fogo de Deus, ele passou pela Virgem Maria, mas ele não rompeu a sua virgindade. Ela continuou pura, ela continuou imaculada. Moisés tem um encontro sobrenatural com Deus, e Moisés aprendeu a escutar a voz do Senhor. Moisés aprendeu a ouvir a Deus, e é isso que nós estamos aqui aprendendo. Quando a palavra fala que Deus chamou Moisés, e Moisés se dirigia
para a tenda e ele entrava na tenda, então ele tinha comunhão com Deus. Você saiu da sua casa, você sacrificou hoje um dia com a sua família, você deixou os seus compromissos, você deixou talvez um dia de descanso, um dia de churrasco, um dia de lazer, você escutou o chamado de Deus, Ele te chamou para a tenda, você decidiu entrar nesta tenda, e Deus vai derramar a glória, a nuvem da glória do Senhor vai descer neste lugar, vai transformar o teu coração, a tua vida, a tua história, e você nunca mais será a mesma pessoa. Eu creio, eu acredito e tomo posse desta verdade. E uma coisa que nós aprendemos, quem entra na tenda, é que tudo que ele precisa fazer, ele precisa ter convicção. Quem entra na tenda, entra com convicção. Quem entra na tenda, ora com convicção. Quem entra na tenda, canta com convicção. Quem entra na tenda, aplaude com convicção. Quem entra na tenda, tem convicção do que está fazendo. A partir de agora, se for para você aplaudir, aplaude com convicção. Se você for para dar um glória, dê um glória com convicção. Se for para você falar um amém, dê um amém com convicção. Faça tudo com convicção. Olha para o seu irmão do lado e pergunta em inglês para ele: do you understand? I understand, my friend, I understand. Pay attention. A tenda é o lugar da comunhão com Deus. A tenda vai falar, São Gregório de Nissa, que foi o grande intérprete da vida de Moisés, ele vai falar que a tenda é o lugar do crescimento espiritual. O que era a tenda? A tenda ficava no meio do acampamento, era central no acampamento. Não era um rei que reunia as tribos de Israel, não era um general de guerra que reunia o povo de Israel, não era um exército que reunia. O que reunia mais de 3 milhões de pessoas, 2,5 milhões, assim falam os estudiosos, era a tenda que ficava no meio do acampamento, e todos ficavam ali em volta da tenda. A tenda, ela é símbolo da comunhão com Deus e do progresso espiritual. Moisés foi entendendo que ele precisava estar na tenda. Ele foi entendendo que Deus chamava ele para estar na tenda. E a Sagrada Escritura diz que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo. Ele falava como se fala com um amigo, assim ele falava com Deus. Como você conversa com seu amigo, que você partilha com seu amigo, a Sagrada Escritura dá esse detalhe. Fala que Moisés tinha uma intimidade como quem fala com um amigo. Ele tinha liberdade, ele tinha respeito, ele sabia quando entrar na tenda. Os estudiosos, os rabinos da tradição judaica vai falar que Moisés só entrava na tenda quando ele ouvia Deus chamar. Baseado nesse livro de Levíticos, no capítulo 1, no versículo 1. Entrar na tenda é símbolo, diz Orígenes, da alma que entra na interioridade, da alma que entra na vida de oração, da alma que entra no mistério profundo com Deus. Vai falar Santo Afonso de Ligório, que uma alma embriagada de Deus quase não sente as coisas do mundo. Uma alma que está embriagada de Deus, ela faz loucuras como São Francisco de Assis fez. Saiu gritando nas ruas de Assis: o amor não é amado, o amor não é amado. Há uma alma que está embriagada de Deus,
ela faz coisas que o humano não consegue entender, como que Macário morava em um cemitério, São Macário lutava com o demônio, às vezes dentro de um cemitério, Santo Antão vivia numa caverna, São Simeão e Xilita vivia numa coluna, outros viveram de um tronco de uma árvore, outros debaixo do chão nas cavernas, outros em cima de árvores, outros no deserto, outros nas florestas, outros nas cavernas, outros nas catacumbas. Deus sempre levantou pessoas para viver a loucura da fé. A loucura da fé. Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam, são aqueles que perseveram, são aqueles que batem na porta de Deus 1, 2, 3, 4, sem resposta. Nós fomos orar na casa de um irmão aqui, por esses dias. Vamos fazer um momento fraterno, um almoço, e partilhar das coisas do alto. E lá tinha um irmão que pedia respostas para Deus. Ele queria resposta, ele queria pergunta, ele queria tudo. E ele já tinha batido em várias portas e não tinha alcançado. Mas de repente Deus revelou aquilo que estava oculto para ele. Deus revelou os mistérios para ele, mas ele insistiu. Talvez você veio buscar respostas, talvez você está aqui querendo entrar na tenda, que Deus fale contigo. Talvez você quer ouvir a voz do Senhor, e Deus está falando em cada mover, Deus está falando em cada ação, Deus está em movimento neste lugar, e nós temos a certeza de uma coisa: os oráculos, as profecias já estão indo no seu direcionamento, como uma flecha arrancada da aljava do guerreiro, e ele lança no seu coração, e quando chegar no teu coração, não vai chegar em qualquer parte, ele vai chegar no miocárdio, no centro do teu coração. Você vai morrer para o mundo, mas vai ressuscitar para Deus uma nova criatura. Esta alma contemplativa, diz São João Crisóstomo sobre essa tenda: o boca de ouro, o pulmão do Oriente, assim como Santo Agostinho é a águia de Hipona e o pulmão do Ocidente, os dois pulmões do Oriente e do Ocidente. A interpretação do pulmão do Oriente, São João Crisóstomo, o boca de ouro, ele vai falar que quando Moisés entrava na tenda, então Deus descia na nuvem da glória, mas ao mesmo tempo que Deus se revela, ele permanece oculto. Ele vem na nuvem, ao mesmo tempo que ele se revela, ao mesmo tempo que ele se comunica, ao mesmo tempo que ele fala, ele continua mistério. Ele não dá tudo de vez, ele não revela tudo, ele vai soltando aos poucos, ele vai deixando você intuir, ele vai deixando você dar passos, ele vai deixando você avançar em ordem de batalha. A palavra do Senhor diz que nós precisamos avançar em ordem de batalha. Moisés entrava na tenda e saía, mas havia um discípulo de Moisés que entrava na tenda e não saía, ele permanecia. Sabe qual é o nome dele? Se chama Josué. Moisés, ele entrava e saía, mas os padres da igreja vão falar que Josué permanecia na tenda. Ele não saía da tenda, ele permanecia por horas. Ele tinha uma comunhão permanente com o Senhor. E quando eu olho para Josué, eu vejo a continuidade de Moisés. Se Deus falou para Moisés
Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24: todo lugares que pisares, com as plantas dos seus pés, vos pertencerá. Deus também fala com Josué, no capítulo 1, no versículo 9: Josué, ser firme e corajoso. Permanece firme, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas coloca os teus pés na terra de Canaã, porque eu vou dar tudo aquilo que o diabo roubou do povo de Israel, do meu povo eleito. Quando você colocar as plantas dos teus pés, você vai conquistar. Eu entendo dentro da palavra e passo esse feedback para você aqui. Você hoje é Josué. Deus está fazendo com que você permaneça na tenda. Você tem um chamado de continuidade, você tem um chamado do Senhor, e Ele está falando com você, Josué: ser firme e corajoso, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas permanece firme, coloca o teu pé e conquista aquilo que o diabo roubou. Talvez a tua casa, talvez a tua esposa, talvez os teus filhos na droga, na homossexualidade, no lesbianismo, talvez você no vício da droga, do álcool, do cigarro. Eu não sei como está a sua vida, talvez uma dívida financeira, mas Deus está falando: permanece na tenda, não te desvie nem para um lado nem para o outro, coloca o pé, porque Jericó cairá e eu te darei a terra prometida. Vamos melhorar o cenário? Vamos voltar para aquele momento que começamos a pregação, naquele ato profético. Guerreiros, vamos se posicionar. Eu vou falar uma frase em inglês, você vai falar assim para mim: I'm ready. Repete comigo: I'm ready. I'm ready. Depois eu vou falar para vocês e vou perguntar: vocês são o quê? Vocês vão falar: leões. Vocês são o quê? Soldados. Vocês são o quê? Nós somos templários. Nós somos leões, nós somos soldados, nós somos templários. E o começo é I'm ready, que é para ficar solene. Amém? E aí você vai dar um grito de guerreiro, de leões, de soldados. Eu estou falando para você do que Deus vai fazer hoje. E a pergunta é uma só: se você está pronto. E eu vou perguntar se você está pronto de forma solene, para você entender e você responder. E a pergunta é: are you ready for the mission? Vocês são o quê? Vocês são o quê? Vocês são o quê? Então dá o grito da vitória, soldados! É isso que vocês são, guerreiros, soldados. E soldado precisa avançar em ordem de batalha. Soldado precisa conquistar espaço, irmão. Ele precisa ir avançando. Vamos avançando aqui, ó. Vamos avançando no ambão. Vamos avançando. É o soldado que vai avançando no ombão em ordem de batalha aqui. Soldado avança em ordem de batalha, e o soldado às vezes precisa de ajuda, companheiro, e o soldado tem que estar aqui, lado a lado. Coloca a força nesse ombro aí, meu irmão, firma aí. Você precisa estar firme, é o guerreiro junto, colado, um com o outro, ombro a ombro, para você vencer a batalha e você avançar em ordem de batalha. Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Ou eu estou falando muito difícil? Moisés, o segredo dele estava na tenda. Tem uns aí que já estão de pé, calma, irmão.
Já vai. Tem uns que aí é o soldado de prontidão, literalmente, meu irmão. Eu vi, tem uns que tá com cajado ali, ele tá tomando posse de tudo que tá acontecendo aqui. Você fala para ele, vamos para a montanha, ele vai agora, meu irmão. São pessoas que são sensíveis à voz de Deus e dá resposta para o Senhor. Porque vai falar São Beda, interpretando a tenda, e ele vai falar que a tenda tem 3 características. A tenda ficava no meio, Moisés adentrava na tenda, havia os que ficavam no acampamento, e havia aqueles que observavam. Então existem pessoas que estão dessa forma, existem pessoas que estão no acampamento, e acampamento não é o lugar de guerra, irmão. Acampamento é lugar de treinamento. Tem uma frase de um grande santo da igreja, São João Maria Vianney, ele diz assim: todo soldado é bom no acampamento, mas é no campo de batalha que se vê os corajosos e covardes. Aqui todo mundo é forte, aqui todo mundo é leão, aqui todo mundo é soldado, aqui todo mundo é um cruzado, mas é no momento que não tem uma música na sua casa, é um momento onde você está sozinho às vezes, está num deserto, está numa solidão, quer ouvir a voz de Deus e não consegue perceber, não consegue ouvir, não sabe qual é o direcionamento. Às vezes você está no meio de uma guerra, as flechas estão vindo, os soldados estão avançando, e você fica ali naquele momento angustiado, não sabe o que fazer, você se questiona, será que Deus vai vir em meu auxílio? Será que Deus vai descer na minha tenda? Será que Deus vai habitar comigo? Será que Ele vai fazer morada? Será que Ele vai estender a sua mão quando eu estiver descendo como Pedro, que andou sobre as águas? Mas a Sagrada Escritura diz que quando Pedro estava andando nas águas, de repente ele afundou. Ele tirou os olhos de Jesus Cristo, olhou para as ondas, para a ventania, para a noite de trevas, e ele começou a afundar. E de repente Deus deu um passo em direção a ele, e quando deu um passo em direção a ele, Jesus Cristo segurou a sua mão. Você está entendendo o que Deus vai fazer na sua vida? Talvez você deu passos na sua fé, talvez você avançou, mas você diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de um vento contrário, você tirou o olhar do Senhor e você começou a olhar para a tribulação. Você se ofendeu com o padre, você se ofendeu com o missionário, você se ofendeu com o coordenador, você foi para a linha de frente, mas no meio do combate você se feriu, ficou como um soldado ferido, afundou nas águas das trevas, mas Deus está estendendo a mão, Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar, Deus está contigo, a mão dEle é firme, a mão dEle é forte, a mão do crucificado, a mão daquele que foi chagado, te segura, e você está debaixo da destra do Deus onipotente, você está debaixo da destra daquele que é poderoso, do leão da tribo de Judá. Moisés, não, Josué, avança em ordem de batalha. Avança, conquista território, coloca a planta dos teus pés, vai avançando e vai tomando posse daquilo que Deus te deu. Não tem dúvida da profecia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem dúvida do que Deus vai fazer na sua casa, não tem dúvida do que Deus vai fazer na sua vida, não tem dúvida do que Deus vai restaurar o teu comércio, não tem dúvida que Deus vai restaurar o teu coração, não tem dúvida que Deus vai restaurar o teu altar, não tem dúvida que quando a nuvem desce, Deus fala, e Ele tem o poder de transformar vidas. Ele tem o poder.
Moisés aprendeu isso. Então São Beda diz: aqueles que estão no acampamento. E aí eu lembro para você entender o que é um acampamento e o que é um lugar de guerra. Na minha juventude eu servi em Brasília, na guarda presidencial, no BGP. Fui soldado, recruta, conscrito. E eu carrego esse espírito de guerreiro, de soldado dentro da minha alma. Esse espírito do guerreiro, do capoeirista, onde eu treinei 6 anos da minha vida. Esse espírito do soldado, do militar, do guerreiro, como Santo Inácio de Loyola, como São Pacômio, que foi um general, como Santo Inácio, que tinha sido um grande soldado e que tinha muitas estratégias de guerra, e ele trouxe isso para o mundo espiritual. Eu vi uma imagem de uma guerra na Ucrânia que me chamou a atenção, para entender o que é estar numa guerra. Então, testemunhava um soldado, e ele dizia, um brasileiro, que quando ele estava na Ucrânia, que às vezes os seus companheiros que tinham sido atingidos, que estavam mortos, e eles estavam debaixo de fogo de artilharia pesada, mísseis caindo a todo momento, tiro para todo lado, e às vezes eles tinham que honrar, e às vezes não era ir buscar aquele soldado com vida, mas era ir buscar o corpo para dar uma dignidade para aquele que tinha morrido. Então 4 homens se levantavam, debaixo de fogo de artilharia, as bombas caindo a todo lado, eles iam lá pela fé, não sabiam se iam voltar, porque eles estavam indo pela fé, pegava aquele companheiro que estava morto, e trazia para o acampamento, porque era uma questão de honra, é uma questão de soldado, de guerreiro. Existe uma diferença de você estar no acampamento. São Beda está dizendo isso. Tem alguns que estão no acampamento, não entenderam o campo de batalha, não entenderam o mistério. Mas São Beda diz que tem outros que estão não só no acampamento, mas eles ainda até olham para a tenda e observam, admiram, talvez como Herodes, que admirava a pregação de João Batista, mas no momento que uma mulher dançou na sua frente, ele prometeu metade do seu reino, ela só queria a cabeça de João Batista. Foi o suficiente para degolar ele, e ele se tornou um mártir. Existem alguns que estão apenas vendo do lado de fora, observando, até gosta, até acha interessante. Quando está aqui no meio desses homens, se empolga, sente um arrepio, mas eles estão longe, não entraram na tenda. Mas existe outros como Moisés. A palavra de Deus diz que Deus chamava Moisés pelo nome, e aí Moisés entrava na tenda, e o que tinha na tenda, Deus tinha revelado para Moisés o céu. E quando Deus revelou para Moisés o céu, Deus falou para Moisés: agora transforma tudo isso num templo. E cada lugar do templo representava o céu. Sabe o que representava a tenda de reunião? Onde ficava a arca da aliança, os querubins, representava que aquele paraíso que Adão havia perdido no Éden junto com Eva, que foram colocados para fora do paraíso, e foram colocados 2 querubins nas portas, com espadas flamejantes de fogo, e agora eles eram proibidos de entrar de novo no Éden. Deus agora fala para Moisés: Moisés, entenda uma coisa, constrói a arca da aliança, coloca nela a palavra que eu vou te dar, os meus 10 mandamentos.
coloca ali o maná e coloca o cajado de Arão que floresceu. Coloca aí e faz ali uma tampa com 2 anjos, 2 querubins, tocando com suas pontas das asas um no outro, como que ficando que um arco representando a eternidade. E os 2 querubins que estavam na porta do paraíso, a Arca da Aliança agora representa o paraíso restaurado. Deus que andava com Adão, agora anda no meio do seu povo. Deus que falava com Adão, agora fala com Moisés face a face, porque eu restauro o paraíso, eu restauro os portões do Éden, eu restauro o coração daquele que me busca, aquele que se feriu, aquele que foi expulso, aquele que caiu, aquele que se arrebentou. A minha mão está estendida na sua direção, a minha mão está estendida na sua direção. Eu sou contigo, valente guerreiro, eu sou contigo, tu és meu, eu te escolhi, eu te resgato, eu te chamo pelo nome. Eu te chamo pelo nome, tu és meu eleito. Agora, o que a tenda mais representa? Santo Agostinho vai falar que a tenda representa o Cristo, é a prefiguração de Cristo. Os padres da igreja vão falar também que a tenda representa a Virgem Maria. São Germano de Constantinopla vai falar que a Virgem Maria é a tenda onde Deus faz morada. Quando a gente lê a palavra de Deus, a tradução nossa da Bíblia Ave Maria e de outras traduções está um pouco diferente do original do grego. Quando a gente pega aquela palavra de João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: et verbum carum facto est, et habitat in nobis, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que no grego é diferente. O verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Aquele momento está falando que Jesus armou a sua tenda, Ele preparou a sua casa, Ele preparou a sua tenda, Ele escolheu a sua mãe, Ele preparou com mármore puríssimo, Ele preparou ela imaculada, santa, bendita entre todas as mulheres. Quando a gente olha para o profeta Elias, como foi bem colocado aqui, que o profeta então profetizou 3 anos e meio de seco, enfrentou os profetas de Baal, sobe no Monte Carmelo, ele dobra o seu joelho e ele espera pela nuvem, ele espera pela bênção, ele espera pela profecia. A Sagrada Escritura diz que o profeta dobrou o seu joelho e mandou o seu servo ir ver. Quando o servo vai olhar e volta, o profeta fala: você vê alguma coisa? E o servo diz: não vejo nada. O profeta dobra mais uma vez, dobra 3, dobra 4, ele coloca o seu rosto no pó da terra, talvez lembrando aquela palavra de Lamentações 3:29, coloca o teu rosto no pó, talvez haverá uma chance. Ele coloca o seu rosto no pó, e quando ele coloca, ele dobra 7 vezes, e quando ele se dobra na 7, então ele fala para o seu servo, no Monte Carmelo, e agora olha para o mar Mediterrâneo e vê se vem essa nuvem. E o servo de repente vê,
e diz para Elias: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem se aproximando. É uma nuvem pequena, mas ela está vindo. É uma nuvem pequena, mas ela vai avançando. É uma nuvem pequena que está chegando. É uma nuvem pequena que está se aproximando. E quanto mais ela aproxima, mais fica grande. Quanto mais ela se aproxima, mais você entende que a bênção de Deus vai cair sobre a sua vida. Nesse dia de hoje, a nuvem vai descer na tenda e você vai ver a glória de Deus. Se você está entendendo, então dá um amém para me ouvir e aplaude esse Deus para valer. O segredo da nuvem que o servo de Elias viu estava no detalhe da mão. A nuvem, vai falar Santo Ambrósio, Santo Agostinho e outros padres da igreja, que a nuvem representa a Virgem Maria. Ela vem do mar, porque ela não carrega, apesar de vir do mar, ela não carrega o sal do pecado. Ela não vai trazer a culpa da esposa de Ló, que não acreditou nas promessas e virou uma estátua de sal. Não, a nuvem que vem carregando água pura. A nuvem que vem carregando água doce, não é água salgada. Vem do mar, mas vem purificada. E vem do tamanho da mão de um homem. Porque a mão de um homem, ela tem 27 ossos. Por isso que ela tem essa habilidade. Por isso que nós fazemos várias coisas com uma mão, porque tem 27 ossos. No corpo humano, alguns dizem que tem 207 a 218 ossos. Então só na mão são 27. Então quando eu olho para o número 27, eu vejo os 27 livros do Novo Testamento. Quando eu vejo a nuvem é feita de 5 letras. Assim como o nome de Maria tem 5 letras, assim como o nome de Jesus tem 5 letras. Quando eu olho para aquela nuvem, que nuvem é aquela? É a nuvem de Lucas capítulo 1, no versículo 35, que diz: a sombra do Deus onipotente, a nuvem de Deus descerá sobre ti, Virgem Maria, te cobrirá com sua glória, e você conceberá pelo poder do Espírito Santo. A tenda foi armada, a Imaculada está de prontidão. O Papa São João Paulo II dizia que a Virgem Maria é uma mulher do passo à frente, e quando ela sobe nas montanhas, porque o segredo está aí, subir na montanha. Subir na montanha, a montanha é o fim da terra e o começo do céu. Quando Deus dá a revelação profunda no Antigo Testamento, Ele dá na montanha. Ele falou com Abraão no Monte Moriá, no sacrifício de Isaac, e Ele falou com Abraão e ele se tornou o pai da fé. Deus falou com Moisés quando ele subiu e foi para além do deserto. Deus falou com o profeta Elias quando ele subiu na montanha e ele viu a glória de Deus por uma brisa leve e suave. Deus, quando quer revelar algo, Ele sobe na montanha, Ele fala na montanha. E a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1, versículo 39, que a Virgem Maria foi às pressas. Ela foi às pressas nas montanhas de Hebrom, no território de Judá. E quando ela chega lá, Isabel toma o impacto, João Batista recebe o impacto. Ela vai gerando os profetas, ela vai gerando as profetisas. Isabel profetiza, ela sobe nas montanhas de Hebrom e ela canta um canto poderoso da parte de Deus, a tenda da Imaculada. Então começa a cantar: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações.
Cascavel já foi pisada pela Imaculada, Cascavel já caiu por terra, a serpente caiu por terra, o inimigo caiu por terra no Paraná, porque Cascavel é uma nova cidade. Cascavel não é mais a serpente maliciosa, mas Cascavel agora é a palavra que Jesus Cristo disse: sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E Santo Agostinho, analisando a serpente, ele notou uma coisa, e ele falou: a serpente, aqui Cascavel, nesse dia de hoje, ela tem uma nova representação. Santo Agostinho percebeu que quando se matava a serpente, a primeira coisa que a serpente faz é colocar o seu corpo em volta da sua cabeça e proteger a cabeça. Santo Agostinho vai falar que nós somos os membros de Cristo e devemos proteger a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Cascavel agora é um novo homem, Cascavel agora é uma nova cidade. Cascavel no Paraná nunca mais será a mesma, porque está se levantando os 300 Gedeões, homens de batalha, homens de guerra, que vão pisar na cabeça da serpente. E se você crê nisso, dá um glória a Deus bem alto e aplaude esse Deus tremendo, aplaude com força. Chegou a hora, meu irmão, da gente se posicionar com Deus. Chegou a hora de você ficar como um soldado de pé, em ordem de batalha. Chegou a hora do seu posicionamento. Chegou a hora de você se levantar como um guerreiro em ordem de batalha. E você precisa levantar em ordem de batalha. Você precisa se levantar como um soldado, como um guerreiro. Você precisa apavorar o seu inimigo. Eu convido, nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Você vai bater o seu pé direito no chão, e você vai bater com o seu braço no seu peito, e você vai batendo como soldados, leões que estão indo para a batalha, leões que estão indo combater. Bata com força, faça esse lugar tremer, leões, guerreiros. Vocês são o quê? 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 Então dá um grito da vitória aí, leão! E vamos soltar a voz. Entra na intimidade com Deus agora. Fecha os teus olhos e entra na tenda agora. Entra na intimidade agora. Entra na oração. O ministério só vai começar a cantar quando houver o ruído daqueles que estão no campo de batalha. Quando a tua voz, o teu clamor chegar até os ouvidos do Senhor. O que você está fazendo aqui? Solta a tua voz. Vai orando, vai clamando, vai orando, vai clamando, vai falando: vem Espírito Santo, fala para Deus, conversa com Ele, fala com Ele. Aquele que precisa entrar na tenda, cadê o rugido dos leões? Cadê a oração do povo de Deus? Cadê aqueles que estão na batalha para vencer? Cadê aqueles guerreiros que estão vencendo? A nossa batalha é espiritual. Eu preciso escutar o rugido daqueles que estão orando neste lugar. Meu Deus, está muito fraco. Solta a tua voz, ora do seu jeito, ora da sua forma, vai falando: vem Senhor sobre a minha vida, vem Senhor sobre a minha casa. Profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se posiciona como guerreiro, faz essa terra tremer, faz esse lugar ser abalado com tua oração, com teu clamor. Vai soltando a tua voz. Eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir a tua intimidade, eu quero ouvir você entrando no mistério profundo com Deus. Vai, vai, vai,
vai para cima, permanecendo, vai para cima, avançando, avança, igreja, avança na oração, avança na oração, coloca o teu pé e conquista Jericó, coloca o teu pé e conquista Canaã, vai, 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 avança, 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 coloca força na tua oração, coloca raça, coloca garra, vai! Olha, Bexuie, Candalabassore, o Candalabassurie, Candalabará, escuta agora e solta a tua voz, cantando o canto dos vitoriosos, o canto dos eleitos, o canto dos ungidos, o canto dos escolhidos. Precisamos avançar, permanece, seja como Josué, permanece na tenda, a tenda já está preparada. Avança, soldados, avança, cruzados, avança, leões, guerreiros, em ordem de batalha. É o canto da igreja, vai! Solta a sua voz, querido, vai! Pode ser melhor, solta a voz! Sustenta, 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 vai, homem, vai! Enquanto você canta, vai batendo seu pé, vai! Em ordem de batalha! Vai, homem! Não seja tímido! Que conquista, bota o pé e conquista a terra. A tenda está preparada para a glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. A tenda está preparada. Vem hoje aqui, meu Deus. A tenda está preparada. Vamos, a tenda vai! A tenda está preparada para a glória da segunda casa. E vem hoje aqui, meu Deus.
preparada, a glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui. E faz a terra tremer mais. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com os seus pés, Yeshua. Com os seus pés, Yeshua. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés. Faz a terra tremer lá. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. A tenda vai. A tenda está preparada para a glória da segunda casa. E vem hoje aqui, meu Deus. E vem hoje aqui, meu Deus. A tenda está preparada para a glória da segunda casa. E vem hoje aqui, meu Deus. E vem hoje aqui, meu Deus. Faz a terra tremer, vai. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com Seus pés, Yeshua. Você canta, você e a bateria, faz a terra tremer, vai. E faz. Vai, 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 faz a terra tremer. E faz. Com seus pés, Yeshua. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. Amados, há um detalhe poderoso dentro da palavra de Deus. Diz que no meio desse deserto e dessa peregrinação, a nuvem de Deus acompanhava o povo de Israel. E Deus marchava à frente do povo de Israel. O detalhe para vencer a batalha não estava na espada, mas o detalhe estava na tenda, estava na montanha. E a Sagrada Escritura diz que quando Moisés estava na batalha, no alto da montanha, na oração, Josué estava no pé do vale, no combate contra Amaleque. E quando Moisés levantava a mão, os amalequitas eram vencidos. Mas quando Moisés cansava, os soldados de Amaleque venciam Josué. Eu quero representar Moisés neste momento, que tinha a espada espiritual, mas eu quero chamar aqui Josué. O Dinho vai representar Josué com a outra espada na mão. Vem, a espada de Moisés é a espada espiritual, e a espada do Dinho é a espada material. Eu represento Moisés, o Dinho representa Josué, e nós vamos avançando em ordem de batalha, vencendo todo inimigo agora, no nome do Senhor Deus dos exércitos. Nós vamos cantar essa canção novamente, mas eu quero te convidar agora para você entrar nesta tenda. Solta a tua voz e começa a orar. Fecha os teus olhos agora.
agora e começa a orar agora na autoridade espiritual agora. Vai agora orando, porque a Amalequita está caindo por terra. Os Amaleques estão caindo por terra. O exército do inimigo está caindo por terra. Aquilo que o inimigo se levantou na sua vida, toda maldição, toda praga lançada, toda feitiçaria lançada contra a tua casa, contra a tua tenda, todos aqueles que tentaram incendiar os teus celeiros, destruir a tua vida espiritual e material, destruir a tua casa, destruir a tua família. Deus está falando: avança, soldado, pela oração, avança, soldado, pelo clamor. Solta a tua voz, se posiciona como um guerreiro. A batalha está acontecendo, a batalha está acontecendo. Avança, avança. Ser firme e corajoso, Josué. Ser firme e corajoso, Josué. Ora. Solta a tua voz, começa a orar. Começa a orar agora. Ora com força, ora com garra. Faz este lugar tremer. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós oramos, Deus tem liberdade. Quando nós oramos, a terra estremece. Quando nós oramos, esse lugar precisa ser sacudido. Este lugar precisa ser abalado. Este lugar precisa se levantar. Os profetas, esse lugar precisa se levantar. Os profetas, solta a tua voz, permanece, vai avançando, avança no meio da guerra, avança no meio do combate. O inimigo está perdendo esta guerra, ele está perdendo esta batalha. Que rujam os tambores, que toque os tambores. Vai subir no ministério, no ritmo da canção, vai subindo em ordem de batalha, vai subindo como soldados que vão avançando, que vão conquistando. Coloca os pés e domina. Toma posse da promessa da terra prometida e canta o canto dos vitoriosos, o canto de Yeshua. Isso. Vem. Coloca a força. Vamos, oh! Você está preparado, irmão? Porque a tenda está preparada. Vamos, oh! Eu não sei se você está preparado ainda, meu irmão. Sustenta. Você vai fazer o seguinte, meu irmão. Erga o seu braço e segura na mão do seu irmão do lado. Sustenta o braço dele no alto. Assim como aconteceu com Moisés, que foi sustentado para os seus braços permanecerem erguidos. Enquanto os braços dele estavam estendidos, a vitória do povo de Deus era certa. Às vezes o seu irmão chegou aqui, perdendo o combate com o braço para baixo. E Deus está mandando: erga os seus braços, porque eu vou te dar a vitória. Erga seus braços, porque eu vou te dar a vitória. Erga os teus braços. Enquanto Josué batalha, Ur te sustenta. Erga seus braços. Vai!
tenda vai. A tenda está preparada pra glória da segunda casa. E vem hoje aqui, meu Deus. E vem hoje aqui, meu Deus. A tenda está preparada pra glória da segunda casa. E vem hoje aqui, meu Deus. É você, é você. A tenda está preparada. Vai, canta, vai. A tenda está preparada. Sustenta, guerreiro. A tenda está preparada. A glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Erga os seus braços e permaneça com os braços erguidos. Escuta a ministração do shofar, que vai tocar o canto te convocando para o combate. Vamos marchar. Primeiro passo vai ser os seus pés. Pé no chão, batendo no chão. Junto com o ritmo da bateria. Avança, guerreiro. No compasso. Marcha pela tua casa, irmão. Marcha pela tua família. Marcha pela tua esposa. Marcha pelos teus filhos. Vai. Moisés vai guiar com um grito da vitória e você vai repetir. Dá o grito da vitória! Vai bater. Vamos! Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. E faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. E faz a terra tremer. A terra tremer, homem. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Sustenta. Com seus pés, Yeshua. A nuvem vem, o poderoso, o genuíno, com raios de fogo, com o trovão. Sustenta, vai. A nuvem vem, o poderoso, o genuíno,
tira o pé do chão, pelo amor de Deus, vai! Levanta a sua cadeira aí agora. Agora é homem do fogo. É homem que está levantando da tenda. Vai. Vai, ministério, sobe. Isso, levanta a cadeira. Pega guerreiros. Pega a cadeira. Levanta a cadeira. O Cristo da vitória. Vai, ministério. Vai, o Cristo da vitória. Vai, ministério. Vai. Vai, o Cristo da vitória. Vai. O Cristo da vitória. Isso. Vai. E o fogo não se apagará. Não se apagará, não se apagará. E o fogo não se apagará, não se apagará, não se apagará. E a nuvem vem, o poderoso, o genuíno, com raio de fogo, como um trovão. Vai. A